Quando você for se confessar, faça um bom exame de consciência. E na hora de fazer a acusação, comece acusando os pecados mais graves. Aqueles que você acha que são mais vergonhosos, não deixe para o final. Coloque no início, tá? E quando você confessar o pecado, não se preocupe em contar detalhes, porque isso não interessa ao confessor. Mas interessa muito em dizer a espécie do pecado e o número de vezes que você cometeu. Portanto, se você chega para um sacerdote dizendo: padre, eu disse uma mentira, o padre entende que foi uma mentira comum, mas não entende que foi uma calúnia. Se foi uma mentira para prejudicar alguém, acrescente isso, porque isso muda a espécie do pecado. E se o sacerdote não entende a espécie, a confissão pode ser inválida. Se alguém chega para um sacerdote e diz: padre, eu pequei contra a castidade, o padre pensa que foi alguma coisa assim, vamos supor, um pensamento impuro muito rápido, que a pessoa logo depois repeliu e que ela consentiu de maneira incompleta, né? Então que foi um pecado leve. O padre não entende, mas você tem que especificar. Eu pequei contra a castidade como? Foi um pensamento que eu consenti, alimentei, provoquei, sabendo o que estava fazendo? Foi. Então explica isso para o padre. E foi isso uma vez só? Não, foram duas. Ou então, foram várias vezes. Conta, para que a confissão seja válida. Ou então diga: padre, eu pequei, mas não foi só por pensamento, foi por palavras. E eu disse coisas obscenas, e assim levei outros a pecar, por causa desta minha obscenidade. Então esse pecado foi um escândalo, né? De induzir o outro à queda. Explique isso para que a confissão seja válida. Ou então, eu pequei também por atos. Atos? Como é que foi isso? Você cometeu esse pecado sozinho? Então a espécie desse pecado é a masturbação, o pecado solitário. Ou então você pecou acompanhado. Acompanhado de quê? De um animal? Se foi de um animal, é um pecado contra a natureza chamado bestialidade. Não foi de um animal, foi de uma pessoa. Então, qual foi pessoa? Do mesmo sexo ou do outro sexo? Se foi do mesmo sexo, é um pecado contra a natureza chamado homossexualismo. Se foi do outro sexo, aí depende. Essa pessoa do outro sexo era solteira ou era casada? Se ela era solteira e você também solteiro, então o pecado foi de fornicação. Se ela era casada e você não era casado com ela, então o pecado foi de adultério. Então veja, você tem que especificar. Então, eu cometi fornicação e foram 2 vezes. Ótimo, é uma confissão bem feita, em que você disse o número e a espécie do pecado, sem contar detalhes, sem dizer o nome do cúmplice. Você acusou bem. E se você estiver arrependido e se você estiver disposto a cumprir a penitência imposta pelo confessor, você vai sair de lá mais branco do que a neve. Mas tem que contar direitinho. Eu faltei à Santa Missa. Eu faltei por querer, não vou inventar desculpas para mim. Foi por preguiça, foi por querer, e foram 3 vezes que eu faltei à missa em dias de preceito. Pronto. Uma confissão bem feita. Diferente de quando a pessoa começa a acusar os pecados alheios e não os próprios. De quando começa a contar um monte de detalhes, mas não conta o pecado. E quando começa a querer justificar o pecado. Olha, não deu para ir à missa porque conta uma história comprida. Afinal, a pessoa está acusando ou ela está se justificando? Na confissão a gente está lá para se acusar. E o padre está lá para absolver em nome de Deus. Mas devemos ser o mais sinceros possível em uma confissão. Se em uma confissão nós contamos quase todos os pecados mortais, mas não todos, a confissão inteira não vale. Mesmo aqueles que você acusou não são absolvidos.
e você comete um novo pecado, que é um pecado de sacrilégio. Portanto, tome cuidado para que a confissão seja íntegra, né? Tome cuidado para que você não só confesse, mas se arrependa. Diga: padre, eu estou arrependido. Se não estiver arrependido, explique para o padre: padre, eu não consigo me arrepender. Porque é melhor você dizer a verdade do que brincar com o sacramento da confissão. Se a penitência que o padre passou você acha que não vai dar para cumprir, explique para o padre, porque cumprir a penitência faz parte do sacramento. Sem o cumprimento, o sacramento não está completo. Tudo isso é importante, gente. E eu estou impressionado de ver como os que atendem confissões há muitos anos veem que hoje os pecados são mais numerosos e mais graves do que antigamente. As criancinhas se corrompem mais cedo. Os jovens já perdem a sua pureza com muito mais facilidade. E os pecados que antes eram confessados com vergonha, dessa vez são até confessados, mas não com tanta vergonha assim. Porque já se criou uma espécie de hábito, né? Vamos fazer com que a confissão recupere o lugar que é dela, né? Para que os mortos pelo pecado sejam ressuscitados para a graça e depois possam ressuscitar eternamente para a glória. Tá bom, gente? Você que está ouvindo aí, entendeu direitinho?